Boa noite, gente. Tudo bom? Como é que vão vocês? Estamos novamente aqui direto do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, para mais uma noite de estudos mediúnicos. E hoje nós temos assim um assunto bem gostoso de se estudar, de se trabalhar, que é exatamente a parte de técnicas de atendimento apométrico. Vocês vão entender mais um pouquinho o que é que significa a apometria, como funciona, né, esse processo de tratamento apométrico, os tipos de obsessão e as tratativas que nós indicamos. Naturalmente, gente, isso aqui é um estudo, isso aqui não é um curso de apometria. O curso de apometria, nós estamos em parceria com o Instituto Vida Plena, é um pessoal de São Paulo, que nós estamos trabalhando os nossos médiuns aqui, trabalhando toda a estrutura dos nossos médiuns, para que eles compreendam tudo, tá certo? Então, na verdade, é assim, o trabalho nosso é exatamente fazer com que os médios compreendam como é que funcionam as técnicas apométricas de uma forma mais inteira, mais completa. E desmistificar algumas coisas, né? Porque a apometria não é uma técnica utilizada pelo espiritismo de uma forma oficial. Alguns centros espíritas utilizam a apometria nas suas reuniões de desobsessão, nas suas reuniões mediúnicas, e outras casas não utilizam e até não recomendam. Então, assim, como a nossa casa não é uma casa espírita, nós somos aqui um centro universalista, tá certo? O que é que significa universalismo? Universalismo é quando a gente utiliza diversas técnicas, não se prende a nenhuma filosofia especificamente. Nós aqui trabalhamos com a parte oriental, nós trabalhamos com os espíritos, as entidades da Umbanda, do Candomblé, os orixás, a gente trabalha com a parte também dos estelares, né, do pessoal que vem de outras dimensões, dos dimensionais. Então, quer dizer, aqui são várias técnicas. Nós utilizamos as técnicas terapêuticas da cristaloterapia, da aromaterapia, da cromoterapia, utilizamos a hipnose, utilizamos a radiestesia, utilizamos praticamente todas as terapias que podem ser usadas como ferramental no processo de tratativa da pessoa que está com um problema obsessivo, tá, gente? Então, hoje vai ser bem curioso, tá certo? Eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu vou colocar a tela em show, tá certo? Para que vocês acompanhem a tela de forma total, tá certo? E vou conversando e vou apontando para vocês aqui todos os processos. Vocês vão apenas acompanhando toda a nossa conversa. Bom, o trabalho na área apométrica é um trabalho bem diferenciado, tá certo? Porque nós, na verdade, toda a tratativa apométrica, vocês vão estudar isso. Quando eu digo vocês, tá, gente, são as pessoas que estão aqui como médios e também alguns médios que estão nos assistindo através do Facebook. Então, vocês vão fazer um curso de apometria, e a ideia de se fazer esse curso de apometria é uma ideia muito inteira, porque nós queremos fazer um trabalho, mas um trabalho com base. Não fazer o trabalho qualquer, não fazer um trabalho aleatório, um trabalho onde vocês não tenham segurança naquilo que vocês estão trabalhando, no que vocês estão tratando. Então, a partir de hoje, eu vou falar muito sobre as técnicas de apometria, para que elas servem, como elas funcionam. Aliás, até porque ela é tão diferente de um trabalho desobsessivo dentro de uma casa espírita. Isso é fundamental que vocês entendam, tá? Para que vocês não digam assim, puxa vida, para que fazer uma técnica de apometria se eu já recebo os espíritos e se eles já se comunicam, se eles já vêm, fazem suas reclamações, se eles já vêm, já dizem o que é que estão sentindo e a gente termina acompanhando e dando seguimento ao processo. É exatamente porque até hoje, gente, nós não pegamos nada tão complexo. Pegamos, sim, algumas coisas complexas, algumas situações muito difíceis, muito complicadas de se resolverem,
mas não significa dizer que nós realmente fizemos um tratamento completo de apometria, com todas essas técnicas, né, que vocês estão vendo aqui, as técnicas de atendimento, né, com casos clássicos, né, para serem tratados, casos realmente muito difíceis. Quais são casos difíceis? Por exemplo, casos que eu preciso, por exemplo, como nessa última semana, eu precisei recomendar algumas pessoas ao tratamento tanto apométrico, tá certo? Como também ao tratamento de psicoterapia ou de psicanálise. Então, quando chega nesse ponto, a gente precisa estar muito bem aparelhado. Não pode ser um curioso tratando da obsessão. Tem que ser realmente uma pessoa que conhece de forma profunda todo o processo obsessivo. Não pode ser simplesmente, por favor, não me tenham aqui, nem achem que eu estou minimizando ou menosprezando o trabalho da Casa Espírita, que é extremamente importante. Porque trata o quê? Trata exatamente daquele espírito sofredor que chega reclamando, que chega tristinho porque desencarnou, que não sabe que desencarnou. Mas a Casa Espírita ela não está aparelhada, isso é o maior exemplo que está acontecendo ultimamente. A Casa Espírita tem colocado de uma forma inocente, porque aí eu não vou dizer aqui que é uma forma proposital, porque toda Casa Espírita é um foco de luz. Então a gente não pode dizer que ali tem uma maldade de ninguém fazer o mal a alguém, ou prejudicar, ou não tratar completamente. O desejo é de tratar completamente. Mas eles não estão conseguindo tratar completamente. Por que não estão conseguindo? Porque os processos são muito mais complexos ultimamente do que eram antigamente. Mas, Wagner, o que foi que mudou? O mundo não é o mesmo? Não é o mesmo. Os processos são completamente diferentes. Até a tecnologia da gente, quando aumentou, quando se desenvolveu, quando nós tivemos contato com uma nova tecnologia, na mesma medida, o plano espiritual aumentou a sua tecnologia obsessiva também. Tá certo? A nossa tecnologia de desobsessão através da Casa Espírita é a mesma desde Kardec, dentro da Casa Espírita. Já com a apometria e as técnicas, e a apometria também foi desenvolvida, porque, veja, a apometria surgiu com o Dr. José Lacerda em 1965, mais e lá para cá, a apometria já ganhou muitas técnicas renovadas. Já foi muito renovada. Por quê? Porque, como técnica, ela se permitiu. E dentro do Espiritismo, o Espiritismo, como todou muito esse processo de entendimento do que é uma obsessão, né? Ficou muito no simplesinho, no comunzinho, naquela coisa, mimimi, mamamá e tal, e meus irmãozinhos trabalha com a técnica apométrica, a gente deixa de lidar com o amor? Não, a gente está ali lidando. Todas as vezes que eu aplico a justiça a algum espírito, todas as vezes que eu coloco alguma das técnicas que parecem ser uma técnica mais brusca, uma técnica mais dura em relação à medida que está sendo tomada, eu também estou utilizando o amor ali. Eu estou utilizando a misericórdia, porque na medida em que eu faço com que o espírito pense duas vezes antes de cometer novamente aquela mesma coisa, estou também corrigindo a ele. Ele também está evoluindo, porque está pensando duas vezes. Ele também está revendo os processos. Mas, sinceramente, a gente sabe que essa conversa, né, que é espírita, meu irmãozinho vá para a luz, meu irmãozinho pense bem, porque Cristo, porque tal. É bonito demais, mas para alguns espíritos, pegue uma pessoa, vamos fazer uma comparação aqui, traçar um paralelo, pegue um cara que é marginal, dentro de um presidiário, de uma casa penitenciária, ele vai estar mais amolecido, não vai? Porque ele está lá dentro e tal, alguns até viram evangélicos, viram pessoas melhores lá dentro, né? Querem se transformar porque estão recebendo uma lição de vida muito grande. Outros não, outros são extremamente renitentes. E não querem mudar, mesmo presos, mesmo ali, eles dizem o seguinte, 2 pontos. No dia que eu sair daqui, eu não matei 10, mato mais 20. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso de alguns
presidiários. Da mesma forma, é no mundo espiritual. Aí você avalia aqueles que estão soltos. Por exemplo, os marginais, que ainda não receberam a prisão, que ainda não receberam nada, e que mesmo, tá certo, fora, eles têm todo um comportamento de marginais. Se eu chegar lá na Boca de Fumo, no Morro do Rio de Janeiro, aqui em Caruaru, numa favela bem pesada, diz assim, meu irmãozinho Jesus, ele pega um revólver e dá um tiro em mim, acabou. Não tem conversa. Então, a técnica apométrica, ela trata com essa energia que é necessária para determinados casos, onde existem humanos que não são mais encarnados, que agora são desencarnados. E eu preciso tratar eles com determinada energia porque eles não obedecem à lei. Eles não obedecem às leis universais. Existem uns que são ainda mais complexos. O processo ainda é extremamente complexo, porque são verdadeiros chefes de quadrilha, que são os magos negros, chefes de falange, os quiumbas, os vampiros e tal. São espíritos de classes que vocês podem até estranhar aqui eu falar. Muita gente vai dizer, esse cara tá viajando. Viajando, eu só estou trocando o nome de marginal para esses nomes que eu estou dando aqui a vocês. Vamos colocar assim, o que você tem lá são chefes de quadrilha, chefes de gangue, organizações criminosas extremamente bem aparelhadas. O que vocês acham? Normalmente nós temos uma tendência muito grande de minimizar o mundo espiritual, achar que quando nós morremos, as coisas acontecem muito diferente do que acontece aqui. E eu posso dizer a vocês, realmente é muito diferente, é muito pior. No astral é muito pior, porque as características são muito mais diversificadas. A gente não tem o conhecimento, só para vocês terem uma ideia, gente, nós temos um conhecimento apenas, e eu estou exagerando, de 10% dessa diversidade de comportamentos dentro do plano espiritual, dessa diversidade de organização do mal e do bem. A gente não tem ideia do que é o bem no plano espiritual. A gente só tem conhecimento disso através do pessoal que faz psicografia, que dá mensagens e etc. Então a gente tem um conhecimento, mas o conhecimento é pleno? Não, gente. A gente não sabe absolutamente. A gente só vai saber quando chegar lá no plano espiritual. E pela nossa evolução espiritual, nós não vamos saber de tudo. Quando nós botarmos o pé lá, nós vamos estar sintonizados. Como nós não sabemos de tudo aqui no plano carnal. A gente sabe dos meandros e das falcatruas que o pessoal da política faz? Não. A gente não tem conhecimento disso, a gente não está dentro disso. A gente tem conhecimento do que a marginalidade num morro, numa favela faz? Não. A gente não tem conhecimento disso, a gente não tem a percepção disso, porque a gente não vibra no mesmo padrão. Quando a gente desencarna, a gente também não tem muito conhecimento disso. Daí o motivo que alguns espíritos que estão conectados à casa espírita sejam tão inocentes quanto os dirigentes da casa espírita. Percebe que não é maldade, é porque é o seguinte, aqueles espíritos que estão dando assistência ali, estão dando assistência de forma resumida. Tanto é que em algumas casas espíritas, gente, existe um movimento, tá certo, dos dirigentes que são menos orgulhosos e menos vaidosos, de pegar aqueles casos muito complexos de obsessão e dizer, olha, isso aqui só se trata na Umbanda. Olha, isso aqui só se trata com apometria. Isso aqui não se trata aqui. Mas como aqui em Caruaru e na nossa região não existe o conhecimento da apometria, o que é que se faz? Quando se pega um caso complexo, diz-se assim, você é esquizofrênico, vai procurar um médico para tomar remédio. Você é bipolar, você é não sei o quê, E aí o camarada começa a tomar remédio até não aguentar mais e naturalmente dá um tilt na cabeça, os neurotransmissores entram em parafuso e você termina pirando realmente e tendo realmente um grande problema pessoal, espiritual. Então, como é que se dá, gente, essas obsessões? Só para a gente recordar, nós temos aqui, veja, a própria biosfera do mundo, nós temos a biosfera do mundo, que é essa parte do meio, eu estou falando aqui para o pessoal da internet, porque na verdade eles não estão vendo nem o meu laser, né? Eles estão vendo só a apresentação, mas o laser não aparece na apresentação, porque está direto no computador.
Então, você tem aqui a biosfera, essa partezinha marrom do meio, um traçozinho vermelho, onde você tem aqui uma divisão, né? A parte de cima, a parte de baixo. Ao redor, se você olhar aqui, você tem uma parte azul, não tem? Isso é o que a gente chama de psicosfera. A biosfera é tudo que está na Terra, que nós vemos, nós percebemos. Se cavarmos a Terra, nós vamos ver essa biosfera de baixo também, tá certo? Temos a biosfera de cima, a estrutura de cima, a estrutura de baixo da Terra, que é abaixo da crosta. E nós temos também a psicosfera mais superior e a psicosfera mais inferior. Isso vai de acordo com a nossa vibração, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos comportamentos aqui na Terra. Se estamos ligados mais às sensações, né, mais grotescas, né, aos instintos, ou se nós estamos mais ligados às emoções mais elevadas, ao amor, a coisas positivas. Quando estamos elevados, nós pegamos essa faixa aqui de espíritos superiores, que raramente nós estamos. Nós estamos muito conectados a vibrações muito baixas na espiritualidade, né? Então, esses espíritos superiores aqui, eles estão conectados a esse plano mais alto da psicosfera, que é dividido em várias dimensões do pensamento, várias dimensões de vibrações e pensamentos. Pensamentos que muitas vezes são, assim, extremamente positivos, outros que estão extremamente negativos. Quando estamos nos pensamentos negativos, estamos vibrando com os espíritos inferiores, então da linha vermelha para baixo. E quando estamos, por favor, quando estamos da linha para cima, estamos ligados e conectados a pensamentos superiores, pensamentos mais elevados, né? Então, daí vem exatamente as definições das obsessões, porque elas estão muito conectadas a isso, a esses tipos de pensamentos que nós temos. Eu mostrei para vocês há um tempo atrás um quadrinho aqui, onde eu dividia e dizia assim, olha, toda obsessão começa de uma palavrinha só, eu. Sou eu quem dou a chance dos espíritos inferiores se aproximarem, ou eu os repilo através dos meus pensamentos e das minhas ações. Tem coisas mais complexas? Tem, que é exatamente isso que a apometria trata. São desses casos mais complexos. Então, o Aurélio vem dizendo aqui o que é obsessão, né? Suposta apresentação repetida do demônio ao espírito, apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia desarrazoada, ação de molestar com pedidos insistentes, impertinência, perseguição, vexação. Você veja que aí vocês vão ver que essa obsessão se dá em diversas direções, tá certo? Allan Kardec, o que é que diz da obsessão? Allan Kardec já disse que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Já Dr. José Lacerda, que é quem construiu o corpo, a estrutura da apometria, ele diz o seguinte, que a obsessão é a ação nefasta e continuada de um espírito sobre o outro, independentemente do estado de encarnado ou desencarnado, o que significa dizer que não é um espírito desencarnado só, mas também é um espírito encarnado que pode lhe obsedar, tá certo? Em que se encontrem, tá certo? Então, aí já fica uma coisa diferente. Aí vamos para as direções da obsessão. Nós temos a obsessão que acontece desencarnado atuando sobre desencarnado, de desencarnado sobre encarnado, que é exatamente anormal, a que todo mundo trata dentro dos centros espíritas. Não levam em conta, por exemplo, desencarnado atuando sobre desencarnado. Não. Essas eles não atuam, essas eles não trabalham. Veja só, dentro da casa espírita nós só temos esse segundo ponto azulzinho aqui, ó.
Eu estou dizendo, falando as cores e tal, porque o pessoal não está vendo o meu leitor. É óbvio, porque está sendo passado pelo computador também. Eles estão assistindo a aula, mas só está aparecendo a apresentação, não está aparecendo a mim. Tá certo? Então você tem aqui, ó, desencarnado sobre encarnado. Só é o único tipo da obsessão que o centro espírita trata. Todo o restante, esse aqui, ele nem adivinha, nem trabalha com isso. Por quê? Porque esse contato de desencarnado com desencarnado, como se dá no plano astral, eles não têm domínio sobre isso, porque não tem técnica para trabalhar com isso. Essa parte daqui de desencarnado sobre desencarnado, tá certo? Desencarnado atuando sobre desencarnado, encarnado sobre desencarnado, porque eles erraram aqui, não é desencarnado sobre desencarnado, não, esse terceiro. É encarnado sobre desencarnado. Quer dizer, são pessoas vivas que ficam lamentando o tempo todo. Hoje mesmo eu vi uma declaração que preocupa. Né? Eu vi uma pessoa dizendo assim, meu pai morreu há 200 mil anos e, pô, eu não me conformo. Eu não me conformo, eu choro todo dia, eu lamento todo dia. O que é que você está fazendo com isso? Você não está obsidiando o teu desencarnado, não está? Então, é de encarnado para desencarnado. De encarnado sobre encarnado, quer dizer, de pessoa a pessoa. Quando acontece de encarnado para encarnado, sabe o que é que se faz? Se indica o psicólogo. Meu filho, vai para um psicólogo, você precisa se libertar desse domínio, né, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua tia, do seu amigo. Você precisa se libertar, você precisa confiar em você, você precisa... Né? Mas isso aqui também é tratado pela apometria. Veja que coisa interessante, né? E a obsessão recíproca dos dois. Por quê? Porque vocês se amam demais. Se amam demais. Então vocês se auto-obsidiam, vocês obsidiam um ao outro, e tem ainda uma coisa que ele não colocou aqui, que é a auto-obsessão. Que é você exatamente pegando todos os teus parâmetros de pensamento, pensando o tempo todo no passado, no futuro, deixando a vida que está no presente, que é a única vida que você tem, ela nem está no passado, nem está no futuro, ela está agora, aqui. A única vida que a gente tem é essa aqui, gente. Esqueça tudo do passado, de um minuto atrás, de um segundo atrás, do que eu disse há pouco tempo atrás. Esqueça, passou. Esse daí já foi. Tá certo? Só vai ter no futuro, tá? Mas no futuro, eu posso viver o futuro antecipadamente? Não. Então, o que é que eu posso? É viver o que eu estou vivendo agora, sendo feliz agora, fazendo as coisas agora. Mas tem gente que vive em dois tempos que não é o seu. Vive no passado e vive no futuro. É com muita ansiedade, com muita culpa, raiva, medo ou saudosismo. Ah, meu Deus, era tão bom quando eu era pequeno. Menino, tu não é pequeno faz tempo. Então, para com isso. Isso não existe mais para você. Não te pertence mais. Né? Pegue o passado como lições de vidas, de vida que você pode viver o presente para construir um futuro melhor, se esse futuro vier. Porque o futuro é incerto. A Deus pertence, como diz o ditado. Tá certo? Vamos lá. Então, tem aqui a obsessão, a classificação das obsessões. Tem a pseudo-obsessão, que é a ação perturbadora em que o espírito agente não deseja prejudicar o ser visado. O que é? É um pai que desencarnou, que fica o tempo todo dentro de casa. É um marido que não admite que perdeu o corpo e fica querendo ficar com a mulher na cama dela, atrapalhando ela. Se ela for arrumar um namorado, ela não deixa. Veja, ele não tem intenção de prejudicar. Ele na realidade está com ciúme. São as coisas normais. Às vezes o apego, ele quer estar dentro de casa, ele quer estar convivendo com você ainda, quando o plano dele não é mais esse. Isso é uma coisa... Ah, não, eu estou obsidiando. Não, é uma pseudo-obsessão. Ali não tem uma obsessão, não é por mal que ele está fazendo aquilo ali. Ele não dá. Lógico que pode se transformar numa coisa ruim. Por exemplo, um marido raivoso pode um dia ficar muito arretado da vida e fazer uma besteira e induzir a mulher a cometer suicídio. Aí já começou uma obsessão extremamente complexa de um ser que é egoísta e que está querendo só para si.
Entendeu? Então, é um outro direcionamento. Nós temos a obsessão simples, que é a ação maléfica, superficial, atuando por simples sugestão ou indução mental. Não há utilização de recursos mais complexos. Trata-se quase sempre de espontâneo fruto do ódio. Uma coisa que eu não gostei que tu fizesse. Então, obsidiu. Isso em todos os níveis, aqueles que eu falei. Encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, auto-obsessão, tudo é dentro desse padrão aí, tá certo? Então, obsessão simples. Aí você tem a obsessão complexa, que é o nosso caso. É o caso em que a apometria trata. Mas ele não trata as outras obsessões, não? Lógico que trata. Está ali, está no jogo, é para jogar. Está na chuva, é para se molhar. E ele vai lá e resolve o problema, não tem? É? Então você tem aqui, ó, obsessão complexa, casos de magia negra, implantação de aparelhos parasitas, uso de campo de força dissociativo ou magnéticos de ação contínua, todos são observações ou classificações que se dá para poder trabalhar a obsessão complexa, tá certo? Fixação de espíritos em sofrimento para parasitar ou vampirizar. Não é brinquedo, não, tá? Eles utilizam o mesmo campo de força que a gente utiliza para se proteger, eles montam um campo de força para você não receber nenhuma informação, não receber nenhuma energia. Veja que coisa séria, tá? Ele monta, por exemplo, não tem locais onde vocês dizem assim, meu Deus do céu, esse local aqui de trabalho que eu tenho, parece que enterraram uma cabeça de burro aqui dentro, né? Que aqui nada dá certo, aqui não dá certo nada. Uma casa que é cheia de confusão o tempo todo, que mesmo que você leva um padre, um pastor, um espírita, não tem jeito. Eles montaram um campo de força ali. E um campo de força negativo, onde as forças do bem não conseguem entrar. Mas, Wagner, mas pode ter gente boa lá dentro. Bom, se tiver gente boa lá dentro, tem um rombo na malha do campo de força e é possível entrar. Tá certo? É possível entrar. Mas o que é que nós encontramos? Encontramos tudo isso num canto só. Quando se existe um campo de força montado, tá certo, gente? Ali dentro tem gente pessimista sendo alimentada, tem vários espíritos, cada um alimentando o que você tem de pior. No livro Ação e Reação, eu já falei sobre isso aqui, no livro Ação e Reação tem a escola de vingadores que eles dizem que quando se faz uma obsessão, o processo obsessivo se dá ele observando o que você tem de falha base. O que é uma falha base? Uma falha base é o que você tem de ruim em você, né? Quer dizer, é um egoísmo, é uma vaidade, é uma avareza, é uma luxúria, é uma inveja. Então, eles fazem aquilo ali vir à tona com toda a força para você. Então, a casa vira um pandemônio. Cada um que diga uma besteira diferente. Cada um que se comporta de forma mais egoísta, mais pouco humilde, mais arrogante, mais pouco gentil, entendeu? E o que é que causa? Esse campo de força magnético que é instalado pelas forças do mal, ele se torna cada vez mais forte, impedindo que os espíritos protetores, que os espíritos guias e tal se aproximem de você. Porque simplesmente você está repelindo eles, seus comportamentos. Quando eu falei, começa da onde? A obsessão do eu, tá? Eu estimulei. Alguém da casa pode ter estimulado aquilo tudo, e aí ele se aproveitou do processo obsessivo coletivo, às vezes kármico, e começa a trabalhar na cabeça de todo mundo. Veja como é uma coisa muito séria. Oi? Quando a gente fala casa, gente, imaginem casas no geral. Uma casa espírita, um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, um hospital, uma loja de departamentos. Veja, ampliem isso ao infinito. Percebam, como é? A obsessão é porque é o seguinte, está vendo como nós somos ainda muito limitados na nossa visão? A gente sempre olha as coisas assim, não, peraí, obsessão, campo de força, casa, então você já associa com uma casa residencial de uma família. Não, gente, em todos os locais do mundo, por exemplo, um governo, ele pode ser obsedado, ele pode ter um campo de força impedindo que tudo que é de bom entre ali, pode.
por conta da alimentação, das forças negativas, dos pensamentos negativos ali dentro. Um governo mundial, né? Uma organização mundial como a ONU, por exemplo, ela pode ser atingida? Pode. E não é muito incomum que seja atingida, tá certo? Por isso que os guardiões, a gente estava falando na sexta-feira, não foi sexta-feira? Sexta-feira passada, né? Nós estávamos falando sobre os anjos guardiões. Você acha mesmo que os anjos guardiões só se dão ao trabalho de tomar conta de você? Tem um anjo guardião pessoal, tem um anjo guardião da família, tem um anjo guardião do casal, tem um anjo guardião do bairro, da cidade, do país, do mundo. Tem os níveis de guardiões, tá certo? E isso é muito bom observar, porque, assim, por exemplo, a gente pensa que está dentro do processo de teoria da conspiração, né? Então a gente sempre acha assim, não, isso é teoria da conspiração, esses caras são todos loucos. Não, gente, vocês estão vendo aí a bagaceira acontecendo, né? As coisas acontecendo de uma forma muito, mas muito preocupante, né? O que é isso? É exatamente esse processo que se dá e a gente é muito inocente ao ponto de achar que não está se dando, que não está acontecendo, que não está rolando. E tá, né? E tá. Vamos lá. Então, fixação de espíritos em sofrimento para parasitar ou vampirizar. Geralmente, eles montam um campo de força e jogam esses espíritos dentro. Tá entendendo como é? Cerco a vítima com vários tipos de obsessão. Um é obsessão com fascinação, o cara é arrogante, o outro é uma obsessão simples, o outro é não sei, tudo no mesmo ambiente. Tudo de forma coletiva. Mas isso aí, Wagner, como é que a gente... Pronto. É exatamente isso. Está vendo que é bem diferente a tratativa palmétrica da tratativa da casa espírita. Geralmente o cidadão vai lá e tal, aí toma um passe, aí vai, alguém fala, e quando muito, tá? Porque as casas espíritas agora não estão usando mais as reuniões mediúnicas, né, de desobsessão. Né? É só por curiosidade, vamos ver os irmãozinhos aí se manifestando, né? Tudo bonitinho, todo mundo com a canetinha na mão para poder fazer uma psicografia belíssima e tal. E os pés de galo, os espíritos trevosos mesmo, daqueles que vêm para acabar com uma casa, para acabar com a casa espírita, para acabar com tudo. Cadê? Quem trata? Tá entendendo como é? Então precisam ser especialistas nesse processo energético. Precisam ser realmente pessoas com profundidade muito grande para poder lidar com isso. Porque isso não é brincadeira, gente. Isso destrói uma vida, destrói uma programação espiritual, destrói um planeta. Um processo obsessivo, os dragões estão aí, depois a gente vai falar sobre essa classe de espíritos, né? São espíritos muito inteligentes e que vivem num nível tão alto de maldade que a gente não suportaria lidar com eles aqui. Se uma energia dessa entrasse aqui, acabava com a casa. Entendeu como é o negócio? Então, quer dizer, eles tomam conta lá no nível mais alto e separam esse tipo de espírito pro lado de lá. A gente aqui, num esforço máximo, vai poder lidar com um mago negro de uma segunda classe. Um mago negro realmente topado, desses que são tenebrosos, esqueça, a gente também não tem capacidade de lidar com eles. É preciso uma ajuda muito grande, um apoio muito, um equilíbrio da equipe muito grande. Quando se diz que todo médium deve estar muito preparado, que todo médium precisa estar com as suas forças energéticas, com seu equilíbrio moral, com seu equilíbrio espiritual em dia, não é falso moralismo. É porque se você não tiver muito bem, se uma equipe tiver um fofocando o outro, um criando caso com o outro, dentro de uma casa espírita, meu Deus, isso é terreno fértil para vir uma entidade extremamente densificada para destruir o trabalho. Me diga, por favor, se o obsessor que é ligado a uma falange espiritual pesada vai ficar satisfeito de ver você pegar o obsedado dele, levar para sua casinha espírita e curar ele. Vai não, meu filho, ele quer matar ele, você quer curar. Veja, os interesses são contrários. Portanto, o que é que vai acontecer? A ação desse... Eu não estou querendo meter medo a ninguém. Eu só estou dizendo que o processo, é por isso que é tão sério, e por isso que eu estou insistindo tanto com vocês para que vocês façam o curso de apometria.
Entendeu? Por quê? Porque nós precisamos entender essa técnica. Se estamos nos propondo a lidar com espíritos, e tem mais, toda casa espírita deveria fazer. Por quê? Porque isso é uma técnica, gente. Qual é o problema? Não vai estar mexendo na crença, na tua filosofia espírita. Absolutamente. Vai estar ajudando, auxiliando, fazendo a maior caridade que existe, que é encaminhando esses espíritos extremamente necessitados para esferas mais altas, para correção, para melhoria contínua. Isso é uma das maiores caridades que existe. A gente estava falando sobre caridade naquela outra live, e eu falei sobre isso. Eu digo, não tem caridade maior, não. Porque você desanuviando, quer dizer, descarregando a energia densificada de determinados ambientes, você está aumentando a capacidade daqueles espíritos que estavam obsidiando de se desenvolverem e melhorando a capacidade e a psicosfera do ambiente a ficar cada vez mais pura, portanto, ajudar cada vez mais pessoas, aumentar a capacidade de desenvolvimento pessoal de cada um. Você tem mais. Veja só, eu tô com um caso agora que é de uma moça, tá? Que a coitada, ela tá num nível de depressão tão alto e com tanta obsessão, porque vem tudo junto, vem a cavalo, tá certo? Na realidade, ela pegou a depressão por conta da obsessão muito pesada, ela é uma médium muito potente, não trabalha a mediunidade, já pulou de casa em casa, ninguém acerta com ela, graças a Deus ela está agora encaminhada à apometria. Mas veja, ela é extremamente complexa o processo dela, muito, mas muito complexo mesmo, e é uma pessoa que toma remédios em cima de remédios, obliterando os sentidos dela. Então ela já não vive mais, não trabalha, não faz nada. Não, você está entendendo? Vive dentro de uma bolha obsessiva. Um campo, aliás, foi montado na própria estrutura dela, na residência dela, um campo de força do mal. Então, por exemplo, ela participou da mesa mediúnica à distância, da mesa apométrica à distância para tratamento, ficou bem de ontem para hoje, quando foi hoje já me disse que estava começando toda aquela parafernália dentro de casa, a mãe brigando com ela brigando com ele, já começou uma doideira de novo. O que é isso? Eu preciso estar muito equilibrado para poder me manter nisso. Veja que caridade se faz quando você quebra esse campo de força da casa. Oi? Lógico que é a parte dela também. Toda obsessão começa no eu. Toda obsessão começa em mim. Ela não começa nem se origina no outro. Por isso que a gente não é porque fulano de tal está fazendo. Ninguém está fazendo. Você está fazendo. Está atraindo tudo isso para você. Perceba isso. Lógico, existem as colaborações, existem. A família é um cenário onde você está tendo contato com espíritos devedores que vieram para ali para cumprir com você uma função? Sim, lógico que sim. Mas a maioria da culpa que eu digo, por favor, não entendam culpa como mas da culpa do karma assumido é seu. Você é que não está facilitando o processo. Você é que não está correndo atrás das suas melhorias. Responsabilidade, exatamente. A responsabilidade é sua. Percebe isso? Exatamente. É esse o processo. Então você tem aqui, ó, vítimas de vários tipos de obsessão. Mais ainda, vamos lá. Os tipos de obsessão, ainda tem aquela auto-obsessão que a gente falou, né? Síndrome de ressonância vibratória. O que é uma ressonância vibratória? Ele vai dizer aqui, com o passado, recordação tormentosa, fragmentária, de encarnação anterior, correntes mentais parasitas, autoinduzidas, estigma kármico físico, estigma kármico psíquico. O cara diz, meu pai, é assim? É. Veja, pegamos um caso essa semana, eu participo das mesas apométricas, para mim está sendo muito enriquecedor. Você não sabe a maravilha que é. Eu me atolo todinho, né, energeticamente, porque veja só, são duas reuniões mediúnicas. Tem a daqui e tem agora do Vida Plena, né, através do trabalho online, do tratamento que nós fazemos online. Então, terça-feira, eu peguei 3 casos. Um de 6, que foi até quase 7h40. Peguei 8 de 8,
Depois peguei outro de 9h30, foi 9h40. Fomos até 11 horas da noite tratando. 2 casos de magia negra e um caso extremamente complexo de ressonância com o passado, tá certo? De auto-obsessão, ressonância com personalidades anteriores, culpa, etc e tal, né? Exato. E toda essa estrutura aqui, ó. Veja, parasitas mentais induzidos. Lógico que tem um parasita. O que é um parasita mental? A gente vai ver já, tá certo? E aí aqui tem ó, obsessão, indução espiritual, uma auto-obsessão e a outra coisa, a obsessão, a indução espiritual, ação eventual transitória de desencarnado sobre encarnado, síndrome de mediunidade reprimida. Mediunidade reprimida. O que é que as casas estão fazendo? Um desserviço ultimamente, que não é brinquedo, não. É assim, tipo, tu não tem mediunidade, não, vai-te embora. É assim, tudo que eles não compreendem, tu não tem mediunidade, não, vai-te embora. Aí o cidadão vai fazer o mal do lado de fora, né? Ou então vai passar mal, porque geralmente é isso que acontece. Você já imaginou uma pessoa com síndrome de mediunidade reprimida? Você sabia que uma síndrome de mediunidade reprimida transforma o cidadão num marginal? Lógico que sim. Você está com a mediunidade reprimida. Você absorve as influências espirituais. Você já tem um instinto ruim. Aí vem um espírito que estimula a matar, a roubar, a traficar, a fumar maconha, a fazer isso, a fazer aquilo. Entenderam, gente, o processo? Como você veja o desserviço que está sendo praticado, ou então vá-se embora procurar um psiquiatra. O camarada vai encher a cara de remédio, fica abilolado pro resto da vida, entendeu? É tido como esquizofrênico e morre esquizofrênico. Ou então perde emprego, vira um inútil, fica dentro de uma casa, são vários casos que nós estamos pegando ultimamente, exatamente pessoas inúteis socialmente, elas não funcionam mais, porque estão com uma obsessão tão complexa que elas não conseguem mais sair de casa. É medo de sair de casa, é medo de botar o pé do lado de fora, é medo da vida, é medo dos outros, é medo de se expor, é medo de dizer as coisas, é medo. Toma conta, lógico, são os aparelhos parasitas que são colocados na tua cabeça, estimulando o que você tem de pior, de mais terrível em você. Não brinquem. Isso não é brincadeira mesmo. Simbiose quando o espírito cola em você, ele se confunde com você. Parasitismo, vampirismo, síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral, arquepadias, que são magias originárias de passado remoto. Você fez uma magia com alguém no passado remoto, não é que fizeram uma magia agora com você. É porque você já foi um mago, um bruxo, fez uma besteira no passado, arrumou uma demanda para alguém, prejudicou alguém através de magia. Então aparece as arquepadias, tá certo? Que são magias originárias em tempo remoto. Goécia, que são magias negras. Gente, não é brinquedo. A coisa é muito, mas muito séria. Obsessão complexa. A apometria, ela lidar exatamente com essa estrutura aqui, esse campo de força. Depois eu vou me deter para explicar de forma mais profunda o campo de força. Mas vocês até agora, eu acho assim que muita gente foi lá e fez o curso, olhou o curso e tal, mas não entendeu profundamente para que serve aquilo. Gente, a primeira coisa, eu preciso montar o campo de força em mim. Sair de casa, campo de força. Mas, Wagner, isso é muito exagero. Muito exagero? Moço, você não faz uma prece, um Pai Nosso e tal, quando vai sair de casa. Você está montando, de certa forma, um campo de força em você. Você está se municiando energeticamente. Meu Deus, olha, eu vou fazer tal coisa que me proteja, que me dê boas intuições. Gente, isso é um campo de força. Só que existem técnicas muito apuradas para se montar esse campo de força. Quando se monta toda essa estrutura, Wagner, é muita parafernália. Não tem nada de parafernália, principalmente numa reunião mediúnica. Se eu vou lidar com reunião mediúnica com coisas complexas, eu não posso lidar com ela de forma simples. Eu preciso entender que aquilo que está acontecendo é muito grave, que eu não posso ficar de, sei lá, de mimimi ou de conversinha. Ah, não vamos reunir, a gente só vai mesmo. Muita gente diz assim, Wagner, veja, eu posso
receber os espíritos em casa por conta dessa pandemia? Bom, veja, eu vou na linha do espiritismo mais tradicional que tem. Eu acho que você não deve fazer isso em casa. Se você... Aí vem todas as reticências, pontinho, pontinho. Se você não tiver conhecimento. Se você tiver conhecimento, tem 3, 4 espíritos ali. Se não é uma obsessão complexa, você não está passando por nada disso. E você pode desafogar os seus chakras, por que não deixar os espíritos se comunicarem através de você? Por que não permitir isso? Se você tiver conhecimento. Por isso que o espiritismo sempre disse, gente, tem que ter cuidado. Por quê? Porque tem os casos extremamente complexos. E veja que coisa paradoxal. Kardec sabia disso. Quando ele recomendou que nós tivéssemos muito cuidado, é porque ele lidava com obsessões extremamente complexas. Kardec teve contato com possessões demoníacas terríveis. Quando a gente fala em demônio, a gente vamos explicar. Demônio é um espírito como outro qualquer, só que exatamente um mago negro, um caba desse que vai e quer matar você, quer levar você. Geralmente um quiumba muito pesado, um vampirizador que tira tuas forças, que se acopla em você, que faz você se autoimolar, né, que faz você se matar. Aquela cena do Exorcista, vocês acham que aquilo não acontece? Acontece, só não acontece ninguém subindo pelas paredes. Mas o resto da força, da modificação, da transfiguração da pessoa, inclusive, existe uma mediunidade chamada mediunidade de possessão, onde você muda completamente teu rosto, então quer dizer, você está realmente sendo possesso. E a mediunidade de possessão não significa dizer possessão no sentido maligno. Por exemplo, algumas pessoas recebem o espírito de uma velhinha e ele é bem jovem, fica parecendo uma velhinha, encarqueadozinho, a cara fica enrugada até. Entendeu? Quer dizer, é uma transfiguração ali naquele momento, que os espíritos chamam de transfiguração, mas que também utilizaram a palavra possessão, mediunidade de possessão. Você pode procurar, você vai ver lá, tá certo? Vamos mais. A obsessão complexa, ela lida com o quê? A obsessão, através da simbiose, fascinação, parasitismo, subjugação, vampirismo, síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral, goécia, que é a magia negra, e arquepadias, que são magias originadas de passado remoto. A autoobsessão é caracterizada por quê? Veja, síndrome de ressonância vibratória com o passado. Quer dizer, você tem uma persona sua que fica sempre lhe aperreando. Haroldo Dutra Dias diz uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz assim, o seu eu do passado detesta quem você é hoje. É exatamente a ressonância de vibratória. Ele só não sabe dizer a coisa certa, porque ele não estudou essa questão. A Haroldo é muito ligado à parte evangélica, ele é muito bom nisso, tá? Mas não estudou isso. Mas o que ele diz é exatamente isso. Tá certo? Ressonância vibratória com o passado. Recordação tormentosa, fragmentária de encarnação anterior. Você fica o tempo todo atormentado pelos espíritos e aí você se transforma, então você começa uma auto-obsessão achando que você é aquilo também. Passou o tempo, você recebeu uma nova oportunidade, mas os espíritos não deixam em paz, nem você se deixa em paz. Você não admite que é uma outra pessoa. Você mudou, você não é mais domínio de ninguém. Tá? É o escravo que fica com o pensamento de que é um escravo. Então ele não muda o comportamento, ele não progride, ele acha que tem que estar servindo a todo mundo. Então isso é dele. Agora, tem algum espírito estimulando também? Tem ou não tem? É lógico. Se tudo surge de mim, é lógico que a obsessão começa a ficar múltipla. A partir do momento em que começa a ressaltar uma característica muito forte da minha psique e das minhas ressonâncias do passado, das coisas que eu tenho, das minhas recordações, eu começo também a trazer todas aquelas personagens que tinham raiva de mim, que me perseguiam, que tomavam conta de mim e que me escravizavam. Percebe isso? E, lógico, aí junta, lógico, é o campo fértil. Tudo não começa em mim.
Não é nunca uma coisa só. É uma das características que eu estou percebendo nas mesas apométricas. Nunca é uma coisa só. Interessante que outro dia perguntaram a mim, Wagner, o que é que você está notando? São níveis, são os espíritos, né? Tem algum espírito perto? É a ressonância do passado? São personas? Né? São... O que é? Eu digo, cara, eu estou notando, é tudo aqui. Tu tá entendendo assim, uma miscelânea de coisa na pessoa. Ela tinha tudo. Ela tinha tudo. Eu digo, essa moça aí, ela foi premiada. É salada fruta, a mulher tem. Tá entendendo como é? Salada fruta. Tem de tudo. Agora, lógico, que ressalta mais determinadas coisas. E eu preciso tratar. Tanto é que quando os espíritos começam a fazer o tratamento, os espíritos geralmente vêm os guias e tal, os exus, os guardiões, ou então um espírito, um mentor e tal, e ele diz assim, nós hoje vamos tratar apenas determinados aspectos, porque não dá para tirar tudo. Tem que ser devagarinho, porque senão mata. Não tem aquela história do remédio muito grande e mata um. Pronto. Então tem que ser tirado sabe, feito papa. Mas é todo mundo, Josiane. Todo mundo é assim. Todo mundo. Eu não vi um ainda que não fosse assim. Tudo ficou para depois. Tudo ficou para... Nada foi resolvido de uma forma total. Eu só vi de uma forma total ser resolvida. Um garotinho que foi atendido essa semana por nós na mesa apométrica, que é uma outra característica. Não se faz desobsessão de criança. Como assim? Como assim? Se eles são os que mais sofrem nesse processo. Lógico que eles são muito mais protegidos, que a estrutura de guardiões dele é muito maior nessa época da vida deles. Mas eles são sim muito. Eu fui extremamente atingido, gente. Eu fui surrado na infância pelos espíritos. Gente, é lógico que sim. Então eu vi uma criança de 7 anos de idade, exatamente no período de concretização da reencarnação, tendo visões, sonhos, com medo de ir para a escola, com medo de se separar da mãe. Aí você tinha assim, obsessão. Encarnado para encarnado, a mãe tinha processo de muito karma com o filho, então ela era super protetora, o menino ficava com medo. Então, veja, encarnado com encarnado, ele tinha um compromisso com a mediunidade, então ele precisava assumir, aí já estava lá o espírito cobrador, dizendo, você tem um compromisso comigo. O menino estava doido, né? Disse, que compromisso, velho. Entendeu? Então, tivemos que fazer o quê? Tirar esse compromisso, fazer a mãe se equilibrar com o filho, com essa dependência, porque é encarnado com encarnado, obsessão. Tá certo? Ele gerou uma dependência. Nós tínhamos personas de um passado remoto, nós tínhamos, quer dizer, foram vários exemplos. Foi assim, um pipocar de exemplo para tudo quanto foi de canto. Eu nunca vi um negócio daquele, mas que foi totalmente limpo. Por quê? O menino merecia, era um espírito bom, né? Um menino bom que estava sendo atormentado, né? Outro caso, ele era um cara que tinha assumido um compromisso, um espírito que tinha assumido um compromisso para no futuro trabalhar e ainda não chegou o momento. Então, vamos dar uma trégua, vamos adiar esse processo para quando ele tiver mais velho. Esse momento do mais velho vai com um encaminhado e tudo. Aí foi recomendado que ele procurasse uma casa espírita, que ele procurasse evangelizar, que ele procurasse, que a mãe procurasse orientá-lo da melhor forma possível. Você está entendendo? Que é todo um processo que, por exemplo, a gente fala muito, quando dá os exemplos, a gente não tem um exemplo muito claro, mas quando a gente começa a trabalhar na prática, cara, parece que o mundo faz assim, na sua frente, você, meu Deus, que maravilha, dá para tratar qualquer um com isso, né? Dá para fazer um tratamento muito bem feito com tudo isso aí. Você tem aí correntes mentais, parasitas autoinduzidas, estigma kármico do corpo físico e psíquico, tá certo? Quer dizer, você tem tudo, tá? São estigmas kármicos, que é exatamente o cara vem com uma esquizofrenia, quando vem com uma... Tá entendendo tudo isso? Estigmas kármicos vem gravado, marcado em você e é possível tratar. Muita gente diz, Wagner, trata esquizofrenia ou só com remédio? É com remédio e com a parte espiritual também. Os dois. Nós vamos falar mais, quando formos aprofundando esse estudo, nós vamos falar mais das doenças
que eles chamam de doenças mentais, mas ninguém adoece mentalmente, tá certo? A mente é limpa. Na realidade, você tem karmas atrelados à tua mente, ao teu pensamento, ao teu espírito. Mas não existem doenças mentais, existem doenças cerebrais, né? Disfunções, desorganizações cerebrais e compromissos psíquicos que você tem com outras encarnações, ressonâncias e tal, memórias do passado, etc. E também compromissos assumidos para você vir por aqui, por exemplo, com a síndrome de Down. Você tem incapacidade intelectual completa, porque você abusou dessa capacidade em outras vidas. Mas é possível tratar com a espiritualidade? Lógico, um down muito agitado fica calmo com o tratamento espiritual. Tá entendendo? Então muita gente diz, não, é down aqui não trata. Não, é esquizofrênico aqui não trata. Não, é bipolar aqui não trata. Não, tudo é tratável. Tudo dá para tratar. Agora, é uma equipe multidisciplinar. Tem o pessoal que é médico do corpo físico, que vai dar o remédio para que ele acalme e para que seja tratado na parte espiritual, na parte da psicoterapia, na parte da psicologia, na parte... Você está entendendo? Então, quer dizer, é uma equipe multidisciplinar que trabalha todos em conjunto. Não sei porque é essa briga. Porque muita gente fica brigando com esse... de que é espiritual. É os dois, meu filho. Você é espírito. Você não é corpo. Você tem um corpo, tem um cérebro, mas você também tem uma mente, tem um espírito, tem uma coisa pensante aí que está organizando todo esse processo. Então você é os dois. Você é um conjunto disso tudo. Você não é uma coisa só. Tá certo? A simbiose, né? O que é a simbiose? Por simbiose entende-se a duradoura associação biológica de seres vivos, harmônica e às vezes necessária com benefícios recíprocos. A simbiose espiritual obedece o mesmo princípio. A simbiose, por exemplo, quer ver uma simbiose de um ser vivo que fica simbiótico com o outro? Aquelas enguiazinhas que ficam seguindo o tubarão. Eles ficam rêmulas. Rêmora. Isso. Rêmora. Pronto. Muito bem, Renato. Está um peixeiro arretado. Veja, elas ficam comendo as bactérias que tem nas guerras dos tubarões, tirando os parasitas. Entendeu? A simbiose, ela se dá em vários processos biológicos, também no espiritual, tá certo? E existe simbiose entre espíritos como entre encarnados e desencarnados. É comum ver associações de espíritos junto a médiuns, atendendo aos seus chamados. Em troca, porém, recebem do médium as energias vitais de que carecem. Chamou, ele vai, atende, tá certo, e recebe a energia de volta. É o que acontece com os falsos Exus. Os Exus ficam simbioticamente conectados, esses falsos Exus, porque o Exu de verdade, ele não trabalha com simbiose, ele trabalha com auxílio, ele só trabalha por bem, não trabalha ferindo o livre-arbítrio de ninguém, ele não trabalha em simbiose. Mas tem esses que são os falsos Exus, que todo mundo diz assim, Exu pode trabalhar, Exu não tem moral, Exu trabalha por bem e trabalha por mal, depende do que oferecer a ele. Não é assim. Não funciona desta forma. Exu é um ser que, como nós, tem uma duplicidade, o yin e o yang, tem um lado escuro e o lado claro. Mas quando ele se posiciona na direção do bem, aí ele pode ser chamado de Exu. Mas quando ele faz um trabalho e outro, dependendo do que pague, ele não é Exu, ele é quiumba, ele é vampiro, ele é qualquer coisa, menos Exu. Tá certo? Ele não recebe essa chancela. É bom a gente entender muito bem esse processo. Lógico, o Exu, ele tem o escuro e o claro dentro dele. Tem, como eu tenho, como você tem, mas a gente agora não decidiu fazer o bem. Não estamos aqui... Tem alguma possibilidade de alguém ir ali receber um dinheiro para matar alguém ali fora? Você está entendendo como é o posicionamento do Exu? O Exu verdadeiro, ele tomou um posicionamento. E tem mais. Um Exu, por exemplo, nós temos um nível vibracional, tá certo, em termos energéticos, de mais ou menos uns 150 mil vibrações de estrutura vibracional em mente. Um Exu tem mais de 500, mais de 600 às vezes, 700, chegando próximo de 1000, dependendo do tipo de Exu, que significa dizer que eles vibram positivamente muito melhor do que a gente. Eu estou falando essa vibração no positivo, não estou falando no negativo, não. Eles vibram no positivo
melhor do que qualquer santinho do pau oco aqui. Tá entendendo como é o negócio? Então, quer dizer, a gente acusar um Exu de dizer que o Exu faz coisa ruim é uma covardia muito grande. Quem faz coisa ruim é Quiumba, tá? É Quiumba, é vampiro, é espírito do mal, é espírito que vem para prejudicar. Mas Exu não faz mal, tá certo? É comum ver associações de espíritos junto a médios atendendo aos seus chamados, e em troca, porém, receber a média as energias vitais que carecem. Fascinação. O que é a fascinação? A fascinação no processo complexo. O obsessor vai se inserindo discretamente e ganhando espaço na vida do obsedado. Discretamente. Devagarinho, como diz o Matuto. Tá certo? Plantando desconfianças e medos, manias e desejos, até o ponto em que se instala definitivamente na sua vida. Não sai mais. Que horas são? Desculpa se eu estou... Me digam quando chegar 8 horas. Já são 8 horas, tá? Então, daqui a 15 minutos a gente começa, tá certo? A vítima não acredita que está sendo sob o efeito de qualquer força negativa. Às vezes, a obsessão leva a delírios nos quais o obsedado acredita ser uma pessoa com uma missão divina. Iluminado, tá certo? E pode até perder a razão, tornando-se um esquizofrênico, afastando-se do convívio social e, com o tempo, precisando de ajuda psiquiátrica. Porque pira mesmo. Tem um bocado de dirigente espírita entrando nesse parafuso aí, viu, velho? De parasitismo. O que é o parasitismo? O que é o parasitismo? Parasitismo espiritual implica sempre na viciação do parasita, pois que cada indivíduo sempre tem condições de viver por suas próprias forças. É a viciação que faz com que muitos humanos, habituados durante muito tempo a viver da exploração, a exercerem esta condição anômala, quando desencarnados. Quer dizer, eles terminam ficando exacerbados nessa condição de anomalia, porque aí você vira um famoso parasita. Você fica sugando a energia das pessoas. Aliás, tem uma diferença entre parasita e vampiro, mas é uma diferença sutil. Tá certo? Você de parasita vira vampiro. Tá certo? Aí é proposital, é diferente. Né? O vampirismo, se você for olhar naquele livro de Herculano Pires, com o nome Vampirismo, já ouviram? Já viram falar desse livro? Chamado Vampirismo. Vou mostrar para vocês depois aqui. Tá certo? Você vai ver muito isso. Só que ele utiliza muitos jargões tradicionais, espíritos, etc. e tal, para poder se referir ao caso, mas na época que ele escreveu o livro, foi no começo da década de 70, ele foi praticamente exilado do movimento espírita, porque foi falar em vampiro, entendeu? Viciação faz com que muitos humanos habituados... Há também os parasitas que são colocados por obsessores para enfraquecerem os encarnados, que são nos casos de magia negra. Ele pega um parasita, coloca em você, que não necessariamente é um humano, o parasita pode ser um aparelho, o parasita pode ser um miasma, o parasita pode ser também um ovoide que é humano e que tira, suga de você. Ele é um parasita, ele está conectado a você, tá certo? A subjugação. A vítima encarnada está sob o domínio completo de uma força desencarnada. Quando esse tipo de obsessão ocorre, vemos a pessoa apática, como se estivesse sonâmbula, tendo vontades que estão em desacordo com sua personalidade e até afastando pessoas próximas que a critiquem ou que questionem suas novas atitudes. O espírito obsessor não toma o lugar do encarnado no corpo. O que ocorre é uma supressão da vontade da vítima por meio da supremacia da vontade do obsessor. Na realidade, é assim, não toma o corpo, porque se ele tomasse o corpo, você ia desencarnar. Você ia, lógico, na hora que ele saísse, você caía morto. Do mesmo jeito que na Terra, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá certo? Então, ali tem um corpo, tem um espírito, mas o seu perispírito fica afastado temporariamente e quem toma conta das suas decisões psíquicas é o espírito que está possuindo você, que está tomando conta de você. No vampirismo, a diferença entre vampirismo e parasitismo, aí vem exatamente a explicação, está na intensidade da ação nefasta do vampirismo, determinada pela consciência e crueldade com que é praticada,
tem, portanto, a intenção. O parasita, ele às vezes não tem intenção. Ele vai porque o cara bebe, ele vai porque o cara... Tá entendendo? Eu estou falando o espírito parasita, eu não estou falando do aparelho parasita, porque tem um aparelho parasita. São duas coisas diferentes. A gente vai ver isso também. Tá certo? Que é praticada, tem, portanto, a intenção. André Luiz, no livro Missionário da Luz, capítulo do vampirismo. É só olhar lá, tem lá. Tá bom? Então, vampirismo, isso não existe. No Espiritismo não vem dizendo isso. Vai lá, André Luiz, porque você vai ver. Tá certo? André Luiz nos informa, sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós o vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Tá lá em Missionário da Luz. Esse capítulozinho tem esse texto lá, tá bom? Síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. Aí é o aparelho parasita. Veja, um é o parasita espírito, que vai atrás das suas viciações. Outro é o aparelho parasita, que quando o médium vidente olha, não vê o aparelho em você, porque ele não está treinado para isso. Ele nota alguma coisa estranha, tua aura está modificada, ele percebe que você está com a aura escura, você está com alguns pontos escuros na tua tela búdica, tem alguma coisa estranha na estrutura do teu corpo, porque aparenta, você fica sugado, você fica diferente, tá certo? Mas não aparece um espírito, porque foi um espírito muito, muito bem aparelhado, tecnicamente, que instalou um aparelho ali. No teu perispírito, tá certo? No teu corpo astral. Às vezes também no duplo etérico, tá certo? No corpo astral e também no duplo etérico. A finalidade desses engenhos eletrônicos é causar perturbações funcionais em áreas como as da sensibilidade, percepções ou motoras e outros centros nervosos, como núcleos da base cerebral e da vida vegetativa. Muitas vezes colocado na tua coluna, você começa a enfraquecer, você começa a ter dor de cabeça direto, você começa a ter... Tá certo? Mas perfeitos e complexos, alguns afetam áreas múltiplas e zonas motoras específicas, com as correspondentes respostas neurológicas, paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas, etc., paralelamente às perturbações psíquicas. É uma joia. É um espetáculo. E eu tenho um monte de gente assim, gente. Isso não tem nada que esteja fora da realidade. Tá tudo dentro da realidade. Tá tudo na onda aí. Tá certo? Que num trabalho de apometria se consegue retirar pelo merecimento, às vezes não se consegue. Se resolve tudo? Não. Mas se resolve uma grande parte? Sim. Tá certo? Uma grande parte. Goécia, que é a magia negra, a ação de espíritos humanos degradados que atuam direta ou indiretamente sobre a vítima. Técnicos das sombras fixam no obsidiado espíritos em sofrimento atroz, visando parasitá-lo ou vampirizá-lo. Tá vendo? Que os magos negros tomam conta dos parasitas e dos vampiros, dos espíritos parasitas e dos vampiros. Os espíritos parasitas podem ser chamados de quiumbas, podem ser chamados de eguns. Veja, egum. O que é a palavra egum? Egum significa espírito desencarnado. Então, por exemplo, na etimologia da palavra egum, que no Iorubá africano, significa ossos dos mortos. Tá? Mas que traduzido aqui no Brasil virou espíritos desencarnados. Então, em tese, até Jesus é um egum. Entenda uma coisa, todo espírito que desencarnou, que já viveu na Terra, que está lá no plano espiritual, na erraticidade, ou em planos mais altos, é um egum. Agora, utiliza-se na Umbanda e no Candomblé para chamar egum de espírito que perturba, espírito sofredor. Lógico, ele não tem intenção, então ele é aquele primeiro ponto de lá que a gente falou, que é um espírito que não tem intenção de te obsediar, tá certo? Mas eles podem ser depois
escravizados e transformados em parasitas espirituais e no futuro vampiros. Se ele não consertar, se ele não se conscientizar, se ele não aceitar a condução dos movimentos dentro de uma desobsessão, ele vai fatalmente. E aí, com a persistência no mal, ele vai perdendo a forma perispiritual, se transformando em ovoides, que também são utilizados como parasitas, como aparelho, parecendo aparelhos parasitários, só que muito mais forte. Quando você tem um ovoide para retirar, é uma bronca. A gente pegou um caso desse semana passada na mesa apométrica. Foi para arrebentar e nós não conseguimos retirar. Porque retirando esse aparelho, poderia afetar. Ele tinha fios, conexões perispirituais e também no corpo astral, incrustadas, que já estavam afetando o corpo físico. Então, se retirasse, é como aquela cirurgia do câncer que, se você retirar de uma vez, mata o paciente. Então, da mesma forma, uma coisa muito séria, muito grave, muito difícil de se tratar, de se lidar. Tá certo? Técnica da sombra fixou obsidiados, visando parasitá-lo ou vampirizá-lo. Podem também cercar a vítima com vários tipos de obsessão. O enfermo fica à mercê de inimigos desencarnados. Ação magnética, física, mecânica, de campos de forças emitidos por amuletos e objetos imantados. É quando você pega um objeto e deixa na casa de alguém. Aquilo ali, ó, irradia aquela energia terrível. Tá entendendo? Existem pais de santo, tal, que quando cortam um cabelo, não deixam um cabelo no barbeiro. Ele chama o barbeiro para cortar o cabelo dele em casa, porque ele sabe que aquilo é instrumento que pode ser utilizado em Goécia. Também é possível deixar, por exemplo, um amuleto. Você veio para aqui para minha casa, tem raiva de mim. Pega, imanta esse objeto, faz uma magia, junto com um sacerdote, aspas, desses aí do mal, esses caras que fazem feitiço. Então, imanta esse objeto, joga dentro da casa. Porra, olha, para tirar isso, é uma complexidade que você não imagina. A inveja, o ressentimento, né? Aí o cara diz assim, não, eu te perdoo, não, eu não tenho mais nada contra você, mas vem na tua casa e solta algum artefato, alguma coisa que pode te prejudicar e criar um ambiente negativo dentro do teu... Vai, isso existe. Bom, não quiser, não acredita, né? Fica à vontade, Na maioria das vezes, a magia negra é a utilização das forças da natureza, com seus elementos, e dos seres espirituais que os coordenam. A natureza é a obra de Deus na sua forma pura. Não é boa nem é ruim. Lógico, natureza é natureza, mas eu posso utilizá-la é como uma faca. A faca serve para cortar a carne, serve para cortar legumes e serve para matar. Tá? A natureza pode ser utilizada, tanto é que os homens fizeram isso. Fundiram o átomo e fizeram uma bomba atômica, e que explodiu em Hiroshima e Nagasaki, levando pelo menos 110 milhões de habitantes à morte, né? Praticamente instantânea. É mole isso, né? Então, às vezes se utiliza. Isso é magia. A fissão do núcleo, da estrutura do núcleo, para se transformar em bomba atômica, isso é uma magia. Acender a luz é magia. Isso é tudo magia, é um processo magístico, tá certo? Então a natureza é a obra de Deus. Os magos negros utilizam maldosamente essas energias distanciantes da lei do Criador, deixando o orgulho e a vaidade assumir espaço no coração. Desaprendem a receber a energia divina e aprendem a ganhar poder sobre os irmãos e assim sugarem as suas minguadas energias. Eles se alimentam disso. Tá? Qual é a moeda no plano espiritual? Energia. Energia. E quanto mais vitalizada, quanto mais fresca, quanto mais cheia de ectoplasma, melhor. Quanto mais cheia de prana adquirido naturalmente, melhor, porque eles se alimentam disso. Transformam o que é de energia pura em energia ruim para... Qual é o objetivo, Wagner? O mesmo objetivo que a Igreja Católica diz, que o Satanás quer tomar conta do mundo. É exatamente esse. Esses espíritos não querem o progresso do mundo. Eles são contra esse progresso do mundo. Tá certo? Então, eles são Satanás? Não. Eles um dia vão ter que pagar? Vão. Eles um dia vão virar anjo? Vão, porque o processo é de desenvolvimento, é de evolução. A única diferença é essa. Mas que o mal é igualzinho.
tá certo? Eles querem realmente influenciar, eles querem fazer o mal à Terra. Tanto é o que a gente está passando agora. Isso é uma guerra biológica, gente. Esse vírus muda de feição e muda de característica todos os dias. A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu não estou aqui querendo meter pânico em ninguém, mas, gente, para mim, né, eu quero ser bem otimista, mas eu não vejo um final dessa pandemia em curto prazo. Desculpa, tá todo mundo voltando a trabalhar, mas isso é uma temeridade. Isso é um perigo muito grande que todos estão correndo. Mas, bom, fazer o quê? Né? Mas não vamos aqui também estimular medo em ninguém. Né? Vamos torcer para que tudo dê certo, vamos estimular. Agora, preparem-se, né, psiquicamente, para que esses momentos que vêm a seguida sejam de mais tranquilidade. Não fiquem alimentando falsas expectativas de que num passe de mágica as coisas vão mudar de uma hora para outra. Trabalho com o melhor e espere o pior. Vamos trabalhando, rapaz. Vamos. O nosso estilo de vida, gente, mudou. Enquanto a gente insistir ainda em pensar que tudo vai voltar ao normal que era anormal, a gente vai sofrer, tá certo? Isso com certeza. Arquepadias são magias originadas do passado, tá? Oi, já são 8h15. 8h15, pronto. É só concluir aqui essa parte, né? Do grego epados, magia igual a magia. Arcaicos, ou arcaios, que é o antigo, tá certo? Síndrome de psicopatologia que resulta de magia originada em passado remoto, mas atuando ainda no presente. Frequentemente, os enfermos apresentam quadros mórbidos estranhos, subjetivos, sem causa médica conhecida e sem lesão somática evidente. São levados na conta de neuróticos incuráveis, queixam-se de cefaleias, sensação de abafamento ou crise de falta de ar, sem serem asmáticos. Meu pai eterno, tô lascado, calma, tem jeito a dar, né? Tem jeito a dar, as técnicas estão aí para a gente trabalhar. Autoobsessão, a síndrome de ressonância vibratória com o passado, recordações temerosas fragmentárias da encarnação anterior, correntes mentais parasitas autoinduzidas, estigmas kármicos não obsessivos, a gente falou sobre tudo isso. E síndrome da ressonância vibratória, que é exatamente com o passado, que é relampejos de fatos vivenciados em outra época e que, em certas circunstâncias na encarnação atual, aparecem através de flashes ideoplásticos de situações vividas em encarnações anteriores. Você começa a ideoplastizar, a ver novamente, tá certo? Uma determinada situação da vida presente, uma pessoa, um olhar, uma joia, uma paisagem, uma casa, um móvel, pode ser o detonador que traz a sintonia vibratória. Aí você entra em parafuso. Muitas vezes você vem bem. Aí dá de cara com alguma coisa que te lembra do passado, lascou. Um cheiro. Às vezes um cheiro. A aparência de uma pessoa detona isso tudo. Quando a situação do passado foi angustiosa, este passado sobrepõe-se ao presente. E aí, meu amigo, você começa a viver de passado, de encarnação e dos erros que você cometeu em uma outra vida. Gente, é muito grave? Pode ser resolvido? Pode. Cada uma dessas características podem ser resolvidas, podem ser solucionadas, podem ser revistas e resolvidas. Eu só vou encerrar, tá certo, gente? Porque já está no horário de nós concluirmos aqui a nossa live, tá certo? Eu vou só desligar aqui, entrar só para dar um tchau a vocês na internet. Vamos lá, se Deus quiser, vai. Bora. Então, vamos só colocar aqui a minha imagem. Bom, gente, boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje não deu para responder perguntas, mas também nós não tivemos nenhuma pergunta. Todo mundo estava entendendo completamente o que foi dito aqui, viu, José? Estava todo mundo sabido, entendeu? Sem problema nenhum de compreensão, tá? Então, um beijo no coração de vocês, boa noite e até a próxima live, que vai ser já amanhã, em mais uma palestra nossa aqui, tá certo? Não esquecendo também de que nós estamos em campanha de agasalhos, além da campanha da doação de alimentos não perecíveis. Querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp 99814-6555. O DDD é 81, daqui de Caruaru, Pernambuco. Tá certo?
Beijo no coração, paz, luz, sempre, sempre. Forte abraço a todos. Tchau.